a gente vê que é pela fé mesmo, né? Mas o que ele sentiu antes dele começar a afundar, né? Eu acho que deve ter sido uma sensação incrível, assim, né? Mas tudo isso foi guiado pelo ato de coragem, né? Que ele teve, né? Então, acredito que quem quer fazer a diferença tem que começar a caminhar, né? Por essas águas, sobre as águas, porque realmente quem quer ser cristão normal, assim, e ficar no barco, alguma coisa está de errado, igual a Lucinha está falando que a gente sempre vai ter lutas, né? Dificuldades. Então, o ser cristão a nossa vida aqui na Terra, ela é Quando você vira cristão, você já começa a andar sobre as águas e só vai chegar a ter o contato com Jesus lá na eternidade, né? Mas o processo aqui na Terra é o andar sobre as águas, viver constantemente olhando para Jesus, não desviar o foco. Então foi aquilo que Pedro fez. E o que falou muito no meu coração quando leu o Salmo 91, o Salmo 91 fala sobre o resgate, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, clama a mim, né? E aí foi o que Pedro fez, quando ele começou a afundar, ele clamou. E aí Jesus foi e resgatou ele. Então isso acontece na nossa vida. Muitas das vezes quando eu estava passando por momentos muito difíceis, eu clamava e Deus não esmaga a gente, né, na nossa dificuldade. Ele vinha e me levantava, né? Eu acho que o chamado de Jesus é uma oportunidade de a gente fazer um pacto com Jesus, fazer algo dando um passo, somente guiado pela fé, quando nada mais acaba sendo racional. Você dá um passo totalmente guiado pela fé, olhar para Jesus o tempo todo, sinta o chamado de Jesus. Porque se Pedro não tivesse feito isso, ele não teria tido essa experiência sobrenatural com Jesus, né? Então é algo que, às vezes, certas dificuldades nós estamos passando na nossa vida, coisas que estão dando errado, mas se você fizer um pacto e fizer assim uma oração e gravar aquela oração, eu falo porque isso aconteceu na minha vida. Uma vez eu estava angustiado com as coisas que eu estava passando e eu vi que eu estava esmurrando uma faca, né? Eu estava errando ali e repetindo a mesma coisa. Aí eu falei, Deus, se o Senhor é Deus, o Senhor, eu não dependo disso para ser feliz. O Senhor pode fazer outras formas de resolver essa situação. Aquela situação ali era a maneira mais fácil. Mas Deus, ele quer ver muito a sua fé, né? Foi o que fez Pedro submergir aqui, foi que ele olhou e a fé dele diminuiu naquele momento ali. Aí quando eu fiz aquela oração, eu falei, Deus, eu não vou mais mexer com essas coisas, eu quero agora eu quero resolver esse problema, mas eu peço que o Senhor haja da maneira que o Senhor quiser e eu vou fazer esse pacto contigo. E eu vi depois que coisas começaram a mudar na minha vida, naquele aspecto da minha vida. E aí Deus, quando acontecia alguma coisa relativa àquele problema, Deus ele me levava de novo para aquele momento que eu tinha feito aquela oração. Eu acredito que Deus estava mostrando assim, ó, você fez aquela oração, então você agora, eu estou respondendo a sua oração. Então, o andar sobre o barco é fazer um pacto com Jesus ali. E o terceiro ponto que eu queria falar é que aproveitar o chamado para viver o sobrenatural, é olhar para Jesus, não deixar de olhar quando o vento estiver mais forte, quando o vento soprar forte. E o que pode ser o vento? A minha mãe sempre fala comigo que eu fico muito no celular, né? Então, o celular é uma distração, os joguinhos da vida, né? O sistema do mundo, acho que é a grande Babilônia, né? É tudo aquilo que tem no mundo e que afasta a gente de Deus. São as distrações, às vezes até a família mesmo. E uma coisa que eu também aprendi a lidar com meus próprios pensamentos, porque a sua mente, muitas das vezes, mente para você. Jesus falou que o coração do homem ele é enganoso, né?
Então a sua mente mente para você. E eu procurava muito entender que eu tinha muita razão em muitas coisas. Só que eu acreditava assim, não, a minha mente falando comigo as coisas que eu deveria fazer e que estava dentro de uma razão. Só que eu sentia que a minha mente, às vezes, por exemplo, a cada dia, a minha mente falava comigo de uma outra forma. Ou às vezes dias depois. Então a minha própria consciência falava comigo de um jeito, só que outro dia eu acordava de outro jeito, falava de outro jeito, e falava assim, pô, acho que eu vou ficar doido, né? Vou enlouquecer aqui, porque a mente da gente, eu entendi assim, não, eu não posso confiar mais no meu coração. A minha mente, muitas das vezes, mente para mim. A nossa mente mesmo nos sabota, nossos pensamentos. E ali eu acho que foi a batalha que Pedro teve. A mente dele começou a sabotar ele. E ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o lado. Então, assim, se Pedro tivesse só olhado para Jesus e não tivesse olhado para as circunstâncias, ele não deixaria a mente dele sabotar ele. Então, acho que o grande aprendizado aqui desse texto para mim, que eu tirei de mais de lição, é para a gente dominar a nossa mente. Porque foi o que fez a diferença ali de Pedro começar a submergir. Se ele tivesse dominado ali a mente dele, porque coragem ele tinha, fé ele tinha todas as credenciais de um crente. Mas, em algum momento, ele deixou que a mente dele não foi coisas externas, não foi algo que ele viu na igreja, não foi os outros discípulos que começaram a falar assim, você vai afundar. Eu não sei, eu acho que não teve isso. Eu acho que só teve ele mesmo que viu a fúria do mar e começou a afundar. Então, o inimigo ali foi ele mesmo. Foi a própria mente dele. E uma qualidade de Pedro que eu acho que ele era muito assim, né, de tomar iniciativa, e ele foi usado ali para trazer transformação até para o... Ele estimulou esse milagre de Jesus, foi ele que criou essa situação, e ele acabou também fazendo com que os outros discípulos exaltassem, né, a Jesus também. Então, a mensagem que eu agora queria falar para a igreja é que Deus quer te usar para ser, às vezes, o primeiro da sua casa, da sua família, para ser um exemplo, impulsionar os outros. Queria ler um texto aqui que eu separei, está em Romanos 5. Deixa eu ver aqui. Romanos 5, é o capítulo 1. Deixa eu ver aqui, peraí. Romanos 5. É Romanos 5:1? Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui, né? Só um minutinho, que a minha internet ainda um probleminha. Tá aí já? Daí. Até marcado. Marcado, né? Aí, aqui ele fala no capítulo, no versículo 1, né? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a experiência, e a paciência, e a experiência a esperança. Então aqui também Deus me trouxe à memória essa parte aqui, porque essa foi uma experiência, né? Mas teve a tribulação antes, que foi a fúria, né, do mar. Então, através dessa fúria do mar, teve a experiência e teve a paciência, a perseverança. Então veio tudo isso através
Então é aquele negócio que eu falei com os irmãos, que às vezes a gente entra para a igreja e acha que nada demais, de tão difícil vai acontecer na nossa vida, assim. Não vai ter grandes tempestades, né? E aí eu achava também que às vezes isso acontecesse, era algum erro meu ou Deus estava errando, porque eu era crente e tal. Mas aí eu pude ver que Deus falava comigo, que é a maturidade da fé, né? Que fala sobre... O apóstolo Paulo falava que iria se gloriar nas tribulações, né? E aí eu vejo que, quando a minha vida estava muito boa, eu não buscava muito a Deus, né? Então, assim, Deus, Ele mesmo cria tribulações, assim, na nossa vida. Eu acredito que, porque isso faz com que a gente se aproxime mais dele, né? E aqui em Romanos 5 fala sobre isso, né? Que ele fala, justificado pela fé, tendo paz com o nosso Senhor Jesus, pela qual temos entrada pela fé à graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança. E o 13 fala somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então isso aqui também olha, o exemplo que fica, né, da tribulação. Aqui, irmão, obrigado. Da tribulação, da fé. E no final de tudo isso, também Deus falou no meu coração, não há nada que pode nos separar, né, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele submergindo, ele começou a clamar, né, e também Deus trouxe também aquela parte que ele submergiu. Quando o mundo quer submergir a gente, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então ali também ele teve a experiência de ver Jesus, ele estava cansado, estava sobrecarregado, assim, a minha fé foi até aqui. E aí, a partir dali, foi com Jesus. Então, às vezes, é dar o primeiro passo mesmo, né? Então, olhar para Cristo é ter foco apenas na sua palavra, é ter isso como algo muito, muito prazeroso, um alimento sólido, né? Sentir fome da palavra de Deus. Esse foi o olhar, né, de Cristo, e quando ele olhou para Cristo, como seriam Nós hoje não podemos olhar diretamente para o olhar de Jesus como ele teve, né? Foi outra experiência ali, deve ter sido muito marcante, ele olhar direto, o olhar de Jesus sobre ele. Mas no mundo de hoje, no nosso contexto de hoje, olhar para Cristo é ter isso, né? É ter foco na sua palavra, sair das distrações, de celular, de joguinhos, coisa do mundo, é sentir fome da palavra de Deus, é entender que só a palavra é verdade, né? E o resto é mentira, né? Só existe uma verdade. Só que nos últimos dias que nós estamos vivendo, iam vir falsas verdades ou meia-verdades que iriam, de certa forma, tentar enganar até nós mesmos, a igreja, os eleitos, né? Então a gente tem que ficar muito, muito atento, né? É viver a palavra. Se vivermos, viveremos pela fé. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Então, tudo é o Senhor. Então, uma coisa também que eu tinha ficava pensando muito quando era criança, ficava pensando assim, o dia que eu morrer, como é que vai ser? Porque, infelizmente, vai passar pela morte, né? E eu tive uma educação, assim, uma criação muito, muito amorosa, muito carinhosa com meus bisavós, então eu não fui preparado nada para dificuldade, assim, né? Foi até mimado um pouco, né? Então, eu ficava vendo as coisas na rua, notícia de morte e tal, ficava pensando, um dia eu vou morrer também? Aí eu ficava tentando imaginar como é que seria esse dia, né? Então, aí depois que eu fiquei mais velho, até hoje em dia, assim, às vezes me dava uma angústia, assim, né? Quando a minha avó faleceu, ela ficou no hospital ali, aí eu fico imaginando aquelas horas ali que a pessoa está tendo uma experiência, o corpo está se desfazendo, a pessoa está indo, né? Eu fico imaginando como é ter essa esperança. Se é uma agonia, a pessoa tentar respirar, não conseguir respirar direito. E aí a palavra de Deus ela faz a gente descansar, que fala assim, cara, não se preocupa com nada. Se vivermos, vamos viver para o Senhor. E se morrermos, morreremos pelo Senhor. Por isso, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, isso meio assim, cara, nada mais importa. O que importa agora é fazer a vontade de Deus e quando chegar a sua hora, você vai morrer no Senhor também, então dá tudo certo. Me deu muita paz, né, nessa parte. Então, é isso, recapitulando o que é o barco. O barco é a nossa vida. A nossa vida é normal, é o que todo mundo está vivendo, está todo mundo no barco. O que é sair do barco? É a gente.